A comunicação como estratégia para integrar setores, delegar funções e aprimorar também a qualidade dos produtos ou serviços. Gestão da comunicação no universo da inovação é o tema do Rumo Certo de hoje. Como se dá essa gestão nos tempos atuais? Vamos falar sobre isso? Esse programa de hoje tem uma edição especial, 1 hora, diferente das outras da semana, que são de 30 minutos, 27 minutos mais ou menos. Bem, para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje então o Rubson Chaves, é CEO da Invest Amazônia. Rubson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Olá a todos aqui que nos escutam. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, obrigado a você por aceitar o nosso convite aí, pela gentileza de compartilhar seu conhecimento também, falar um pouco da sua trajetória. E é bem isso, então, Rubens, antes de entrar no tema propriamente, eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, da sua trajetória, sua expertise e do trabalho que faz também na Invest Amazônia. Perfeito. Bom, eu fui executivo muito tempo no mercado de tecnologia, trabalhei em algumas empresas, telefonia, de equipamentos, de hardware, de celulares. Tive experiência muito forte na área de produtos, gerenciamento de projetos, transformação digital de negócios. Morei fora do Brasil, na América Latina, e após aí essa experiência toda executiva, decidi empreender, né? E foi um planejamento aí durante a carreira. Durante a carreira já houve uma tentativa de empreender que não deu certo, mas com a maturidade, com o tempo, a gente conseguiu identificar algumas oportunidades, dentre elas aí a Invest Amazônia, que está vindo aí com um novo formato de comunicação e mapeamento de oportunidades na Amazônia. Então, me fale, como é que é esse trabalho da Invest Amazônia? Fiquei curioso aí, na Amazônia exatamente, me conte. Eu acredito que uma das grandes oportunidades para quem fala da Amazônia é investir nela de verdade, né? E ter um local de fala nesse ecossistema de oportunidades que vão além da floresta. A Amazônia ela é solução de muitos problemas da humanidade. Ela é solução na área de energia, ela é solução na área de educação, ela é solução na área de cultura, com os povos da Amazônia, ela é solução na área de águas, ela é solução como novas matrizes econômicas, como a bioeconomia, enfim, ela é solução na área de alimentos também. Então, ou seja, a Amazônia é solução de muitos problemas que o mundo vive hoje. A Invest Amazônia, ela nasceu como uma plataforma de comunicação para dar visibilidade aos projetos, pessoas, marcas que investem na Amazônia. Não somente as que estão na Amazônia, mas as que estão de fora, de longe, né? Então, se a gente quer falar de Amazônia, a gente não pode falar só pelo que a gente vê na TV ou pelo que a gente faz busca nos portais de busca. A gente tem que viver isso de perto. Então, essa foi uma decisão pessoal de viver na Amazônia e, com isso, empreender, trazendo esse conhecimento executivo da minha carreira com os pés na Amazônia. Eu nasci em Telorá, que é um estado da Amazônia, então eu conheço bem a realidade de estar aqui, viver aqui, sair daqui, ouvir as perguntas lá fora, ouvir as perguntas que se fazem também e poder fazer essa conexão. A Invest Amazônia faz isso, ela faz essa conexão com esse mundo de quem quer investir de verdade na Amazônia. Certo, Rubson. Agora é interessante, fiquei curioso. E como é que é esse trabalho da Invest aí na Amazônia? A Invest Amazônia ela tem um local de fala importante, ela está na Amazônia. E essa conexão da minha carreira executiva, desenvolvida aí ao longo dos anos, no mercado latino-americano, no brasileiro, e também com projetos globais, sempre em áreas de produtos, áreas de transformação, desenvolvendo negócios e inovações, me fez perceber que a Amazônia ela faz parte de soluções de problemas que nós temos no mundo, que passam por problemas de alimentação. A Amazônia tem soluções para isso. Na fonte de energias renováveis, a Amazônia tem solução para isso. Na solução hídrica, a Amazônia passa por... Então, assim, a Amazônia ela faz parte da solução de vários temas mundiais. E a Invest Amazônia nasceu para falar de uma Amazônia próspera, de uma Amazônia que tem soluções para o planeta e principalmente destacar as empresas, as marcas e as pessoas, as iniciativas que investem na Amazônia. Então, por isso nasceu com esse propósito, inicialmente com uma plataforma de comunicação que vai desde a criação de conteúdos editoriais, como também
a transmissão de eventos, como também a geração de influenciadores ESG para esse mercado, como é que eu traduzo, a partir da Amazônia, essa comunicação que todo mundo está falando nesse momento. Então, é um pouco dessa junção da experiência executiva com a vivência na Amazônia, com o local de fala, e poder aqui trazer marcas de qualquer lugar do mundo que queiram investir na Amazônia e saber os caminhos disso. Rapaz, mas que interessante, que bela sacada de negócio, que criatividade, que inovação na iniciativa já de fazer esse trabalho, né? Porque você falou pessoas, empresas e quem investe na Amazônia, de uma forma direta e indiretamente também, indiretamente nos envolve a todos, né, Robson? Então, assim, como é que se deu essa sua iniciativa? Você comentou um pouquinho que viajou, que morou em outros países, inclusive, mas esse seu insight aí de investir nesse ativo tão forte que é hoje se falar de Amazônia, se fala de ESG, se fala de sustentabilidade como um todo. E como é que se deu isso há quanto tempo já? A Invest Amazônia ela já existe há em torno de 1 ano, mas esse clique ele veio dessas experiências, né, dessa convivência de as pessoas falarem de Amazônia, vendo a Amazônia pelos sites de busca ou pela TV. E até eu, quando estava vendo a TV sobre a Amazônia, por aí, eu não via o que a Amazônia de verdade significava. Eu venho de uma vivência escolar, que eu nasci no interior do Pará, e eu venho de uma vivência escolar que quando a gente ia estudar alguma coisa sobre o meio ambiente, nós íamos até o meio ambiente. Então, se eu ia falar estudar sobre fotossíntese, eu ia para a planta, para o meio do mato, para entender o que é a fotossíntese. Então, essa experiência de campo, de viver o campo, de experimentar o que é de verdade o problema, é onde a gente consegue ter conceitos, né, ideias, e é um exemplo de uma inovação fechada, vamos chamar assim, porque eu estou dentro do meu ambiente que eu trabalho, ambiente que eu vivo, mas essa inovação ela existe, não é a inovação aberta ainda, mas é a inovação fechada porque eu estou vivendo ali. Então, essa experiência veio dessas interações, e aí a gente procurou juntar um pouco da fala, né, ou seja, eu falo, se eu sou uma celebridade e falo em Amazônia, por que também não apoiar projetos, iniciativas que estão acontecendo lá na Amazônia? Eu crio uma conexão de verdade. Então, a Invest Amazônia, ela comunica isso. Pessoas, marcas, projetos, iniciativas, se conecta com as culturas indígenas. Nós temos hoje, dentro da Invest Amazônia, influenciadores que são de etnias indígenas. Nós temos hoje causas com bairros de cidades que têm hoje 35 etnias indígenas. Nós falamos hoje com federações do comércio para entender como vender produtos da Amazônia. Nós falamos hoje com a indústria para tentar entender qual o potencial desses modelos econômicos e manter a floresta de pé, né? Sempre com a visão de prosperidade. Não só com uma visão de mostrar o problema, mas também mostrar as oportunidades que nós temos de viver num planeta cada vez mais sustentável. É para além dos negócios, né? Para além da economia, é isso, né? Sustentabilidade, é o social também que se envolve aí, é cultura. Me dá um exemplo de uma empresa que a gente conheça, talvez, ou que não, mas enfim, de alguma ação também, bem prática para a gente entender nessa comunicação, usando aí o ativo Amazônia para a comunicação. Alguma que a gente já esteja aí no mercado e que a gente às vezes nem se dá conta de que está usando a comunicação como parte do ativo que tem da Amazônia. Perfeito. Vou te dar 2 exemplos aí dentro ou 3, podemos te dar vários, né? Mas um exemplo fundamental. Né? Recentemente, eu estou na cidade de Manaus. Né? Manaus hoje é a capital da Amazônia. Manaus hoje é uma cidade próspera, uma cidade que tem um modelo econômico em cima de indústria ainda muito forte, mas que mantém o estado preservado, com mais de 97% preservado de floresta. É um estado que a gente procurou se sediar em Manaus para justamente estar próximo de tudo isso. Então a gente vê vontade política e privada de defender a Amazônia, mas como protagonista, como estou aqui e tenho um local de fala, e não alguém de fora falando. As soluções partem daqui e é isso que a gente quer fazer. Então hoje, por exemplo, em fevereiro desse ano, aconteceu uma iniciativa de uma fundação americana, que é a United Earth, que é presidida pelo Marcos Nobel, descendente aí da família Nobel, dos descendentes, e ele criou, né, o mundo inteiro falando de planeta, e a gente resolveu, né, discutindo por que não apoiar uma iniciativa da Fundação United Earth e criar
o United Earth Amazônia Award, ou seja, um prêmio que simbolize o verde, né, junto com a Fundação United Earth. E esse prêmio foi criado e em fevereiro desse ano, no belíssimo Teatro Amazonas, em Manaus, com a participação aí da sociedade, representantes da sociedade, dos projetos, foram premiados 6 projetos e mostrando o local de fala da Amazônia Ocidental como um todo. Essa fundação ela foi feita em parceria com a LCTM Brand Builders e a qual eu também represento essas iniciativas. São um exemplo de trazer para a Amazônia um prêmio dessa importância, dessa relevância para a sociedade. Além disso, nós também estamos muito próximos de comunidades. Então, nós temos hoje uma parceria com a comunidade Parque das Tribos, é um bairro indígena. Tem mais de 35 etnias nesse bairro. Existe uma economia de artesanato, existe um potencial turístico muito grande e existe muita vontade já dos agentes públicos ou concessionários em estruturar essa área. Nessa área, por exemplo, inclusive, já foram feitas filmagens de filmes famosos, como, por exemplo, o filme Anaconda. Então, ou seja, existe potencial dentro da Amazônia para o desenvolvimento de uma economia e de, principalmente, fazer uma transmissão disso para o mundo. Se hoje você for no nosso canal do YouTube, da Invest Amazônia, você vai ver lá a transmissão do prêmio que eu acabei de mencionar. Você vai ver várias reportagens que a gente está gerando conteúdo. E a Invest Amazônia foi recentemente selecionada, dentre vários veículos de comunicação do Brasil, para fazer parte do Laboratório de Sustentabilidade do Google. Então, existem 40 veículos hoje de comunicação que falam de jornalismo ambiental, que falam dessas iniciativas, e a Invest Amazônia está presente para mostrar aí essa Amazônia próspera. Além disso, existe muita vontade da indústria em si de apoiar projetos com sustentabilidade. A bioeconomia hoje é um vetor que só vai crescer. E esse vetor na Amazônia, ele já começa a ser estruturado. Precisa muito mais esforço ainda, porque tudo que está no começo, ou tudo que precisa de ganhar vento, como a gente fala no empreendedorismo, né, pegar vento, precisa que toda a sociedade civil, todos os agentes públicos e o privado se unam para que realmente esse vetor da bioeconomia ele seja uma realidade. Então, há hoje uma busca muito grande por produtos da Amazônia. Nós vamos enfrentar dificuldades de escala, mas principalmente nós temos que ter uma estratégia. A Invest Amazônia se posiciona assim, dar voz a esse ecossistema e também ajudar nessa estratégia de como posicioná-la de uma forma econômica, viável, sustentável e próspera para todos. Não, mas e aí, nessa questão da estratégia, então, o que é o principal hoje? Por onde vai essa estratégia? Tendo todo esse potencial já da Amazônia, esse conhecimento pelo menos, que se sabe da importância da Amazônia mundial, qual é a estratégia para a gente chegar com uma comunicação assertiva, de valorizar isso, de respeitar também tudo isso? O primeiro passo é entender que a Amazônia, existem brasileiros na Amazônia. Quando a gente fala aqui brasileiros na Amazônia, realmente defendê-la como um cidadão global. Porque se a gente tem alguém que fala da Amazônia na Rússia, no Japão, na China, ou na Espanha, ou no Canadá, você concorda comigo que ele está defendendo uma bandeira de um local que ele precisa conhecer? Então, a partir do momento que ele defende, ele tem que se tornar um cidadão global. A Amazônia é hoje um interesse global. Então, o apoio para quem vive na Amazônia, quem constrói na Amazônia, quem protege a floresta, ele tem que ocorrer e ele tem que se perpetuar aqui. Então, essa estratégia de abrir uma comunicação com um local de fala e principalmente com o apoio e a conexão de todos como protagonistas, faz uma diferença enorme quando a gente apresenta uma Amazônia com problemas e uma Amazônia com oportunidades. Então, a estratégia é realmente apresentar as oportunidades econômicas que vão desde modelos tradicionais como a indústria até a nova economia, seja o artesanato, sejam as obras de arte indígenas, seja para o mundo dos fertilizantes, seja para o mundo dos medicamentos, seja para o mundo dos alimentos. Então, essa é a forma, a estratégia da Invest Amazônia de dar voz a esse ecossistema, que muitas das vezes ele é tão especializado que ele não chega na grande massa. Então, a Invest Amazônia se propõe a ser esse veículo de levar essa informação e, com isso, conectar os cérebros e mentes de todas as partes do mundo que querem investir aqui na Amazônia. Não, maravilha, louvável, louvável. Mas como é que a gente está nesse processo já?
A gente está engatinhando muito ainda, a gente está vendo a Amazônia ainda muito de longe, já tem muitos projetos interessantes nesse sentido, você deu um exemplo lá no começo, mas enfim, a gente precisa fazer muito ainda, como é que está? Acredito que nós nunca vamos deixar de fazer algo pela Amazônia, né? Um planeta sem Amazônia, eu acho que ele não existe. Então, é uma tarefa diária, desde quando a gente passa por uma educação ambiental, de não jogar um lixo, né, no rio ou no igarapé, como a gente fala na Amazônia, pequenos rios, bracinhos de rio, né, que cortam as cidades. Então, passa por uma transformação que vai... e aí vem o ESG junto, que é passarmos a ter uma liderança cada vez mais ética e preocupada com o planeta dentro das organizações privadas e, por outro, agentes públicos que apoiem essas iniciativas. Agora, encontrar o meio termo entre o que a sociedade civil, o que a empresa privada, o que os agentes públicos querem, é o grande desafio. Eu acredito que já há uma vontade muito grande, eu acredito que se estão reunindo recursos para esses projetos, e isso vai demandar um nível de profissionalismo e execução em projetos com indicadores e performance, que isso transpareça que a Amazônia de verdade está sendo próspera. Temos muitos problemas, mas a gente precisa, de uma forma muito organizada e estruturada, colocar esse diálogo de forma que não seja para falar só do problema. Ontem, por exemplo, eu estive visitando um bairro da cidade de Manaus, onde tem esse que é parceiro nosso, que é o Parque das Tribos, com o cacique Ismael, e estávamos no meio de um bairro que está em construção, no meio de um bairro que recente teve problemas da natureza, né, um desmoronamento. Recentemente, tivemos que ainda está em processo de construção. Já há uma preocupação e vontade política de arrumar o bairro, mas ao mesmo tempo de reconhecer que ali tem enfermeiros, advogados, conhecimento ancestral de medicamentos, tem um empreendedorismo feminino com as mulheres na aldeia, tem um comércio local de em torno de 5 mil pessoas que vivem nessa comunidade. Então, como é que eu transformo essa semente que envolve cultura, envolve conhecimento, envolve iniciativas, natureza, como é que eu transformo isso e como é que eu faço isso chegar, por exemplo, no presidente de uma grande corporação? Então, a plataforma, o caminho está aberto. A gente precisa dar a oportunidade de participar. Então, a oportunidade aparece assim, Sebastião. Quer falar de Amazônia? Procura os agentes da Amazônia. E diz assim, não é falar da Amazônia de longe, é pegar o seu avião, o seu carro e vir até aqui. Ou dizer o seguinte, eu já tenho conhecimento das pesquisas que são feitas na Amazônia, eu tenho conhecimento dos projetos, dos pesquisadores, das empresas privadas, das startups do polo digital, das startups da bioeconomia, dos diversas oportunidades de filantropia ou leis que investem em projetos e de verdade facilitar esse caminho. Ótimo. Porque a vontade faz com que o caminho seja realizado. Então eu diria que não há falta de oportunidade. É realmente querer e fazer, e a Invest Amazônia se propõe a divulgar isso. Oh, que maravilha, né? É preciso ver os problemas como desafios, na verdade, né? São desafios e oportunidades para se enfrentar aí, com esse potencial todo que tem aí na Amazônia. Bom, Rubensson, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas eu quero no próximo bloco que você me conte um pouquinho mais desse trabalho que você está vendo aí, desse potencial de empreendedorismo aí na região. Você citou, inclusive, o trabalho feito por mulheres, trabalho com artesanato também. Vamos trazer um pouquinho mais isso aqui para a gente entender desse potencial. E depois quero também explorar com você mais da sua expertise para outros segmentos também, ou para outros cenários também, né, que eu imagino que com toda essa dedicação e conhecimento para esse cenário tão rico que é a Amazônia, a gente possa aplicar de alguma maneira em outros também. A comunicação como forte agregador, como a gente disse lá, de setores, né, de delegar, de melhorar a qualidade de produtos, vale para todos os cenários, para todos os segmentos. Claro que a gente está falando de um específico aí e glorioso que é a Amazônia, mas vamos trazer isso também para o restante do Brasil, quanto a gente pode usar da comunicação de forma assertiva e mais produtiva. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, a gente volta na sequência aí dando continuidade à nossa conversa, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo, voltamos em instantes.
De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre gestão de comunicação nesse universo de inovação. O Rumo Certo de hoje, você sabe, é aquela edição especial da semana de quase 1 hora de conversa com um especialista como o que temos hoje, o Rubensson Chaves, CEO da Invest Amazônia. E você viu no primeiro bloco, né, que a gente explorou bastante sobre um trabalho forte que Rubensson faz lá na Amazônia, ele está em Manaus, falando de comunicação, tendo como ativo forte a Amazônia mesmo, né? Amazônia como um produto quase aí, eu diria, da comunicação. E Rubensson, fiz uma provocação de conhecer um pouquinho mais sobre os projetos que você fez referência aí na cidade de Manaus, aí num bairro que você conheceu, trabalho que envolve mulheres também. Conte um pouquinho mais de como é que é esse trabalho aí, quanto é importante e a gente trabalhar com a comunicação em cima disso também, desse potencial. É muito importante, Sebastião, a gente entender que a relação com as mulheres ela começa desde quando nós, né, somos crianças e as nossas mães têm um papel importante na nossa formação. E assim na economia, é assim na escola, né, com professoras, na economia, como as empreendedoras. E principalmente no lado social, quando o empreendedorismo se torna uma opção de sair muitas vezes de situações sociais que geram problemas em famílias vulneráveis. Então, ou seja, o empreendedorismo ele realmente precisa ser incentivado e o público feminino dá resultado. Nós, como Invest Amazônia, nós temos várias formas de ajudar o empreendedorismo como um todo, e principalmente o feminino. Nós temos canais de comunicação. Um deles é o Invest Amazônia Pod. Nesse canal, que acontece toda sexta-feira, a partir das 19 horas, horário de Brasília, nós divulgamos os temas que têm impacto com a Amazônia e o último, um desses temas foi sobre o empreendedorismo feminino, ligando uma empreendedora que começou o seu negócio na cidade de Santarém, no Pará, e hoje ela está em 8 países com a marca própria dela, junto com uma empreendedora que começou vendendo calcinha que ela fazia para a filha dela, que ela não conseguia comprar, e ela começou a fabricar, e hoje também é um fenômeno. Nós também, dentro do empreendedorismo feminino, a gente não olha só para aquele empreendedorismo tradicional, a gente se aproximou, por exemplo, desse Parque das Tribos, e lá existe uma economia de artesanato, que são muitas, que são feitas por muitas mulheres. Então tem uma influenciadora, a Elisete Tibuna, por exemplo, que ela faz e vende esse artesanato como uma fonte de renda, além de cantar. Ela canta o hino nacional brasileiro, por exemplo, na língua indígena. Então, ou seja, a mulher ela está despontando de uma forma assim como nunca antes, e a raiz de tudo isso é que nós temos uma vontade de cada vez mais apoiar entidades hoje, como o Sebrae, que são parceiros também nossos na Invest Amazônia, procuram fomentar cada vez mais isso. Empresas privadas também, já com todo o tema da diversidade, vem corrigindo aí essas falhas estruturais organizacionais de muitos homens em comando, e hoje a gente vê muitas mulheres despontando lideranças. Eu tive uma oportunidade muito grande de ter líderes mulheres na minha formação executiva. A minha equipe na Invest Amazônia ela é formada de uma diversidade também de mulheres, de todas as pessoas. Então, ou seja, nós ficamos muito abertos a que o que existe na empresa represente a sociedade e a gente possa trazer para cá, para dentro, essa comunicação. Essas empresas elas precisam ter voz aqui na Amazônia. Né? Nós temos esses empreendedores, como eu tenho falado, que estão desenvolvendo desde o Guaraná, que é um energizante, uma fonte natural que você pode cultivar dentro da floresta sem agredir a floresta, que foi inclusive um dos prêmios aí que eu mencionei anteriormente, foi reconhecido. Esse produto, ele é trabalhado com esse público feminino dentro dessas comunidades. Então, eu acho que o empreendedorismo ele começa quando as nossas mães nos ensinam a ser multitarefas, né, desde pequenos. Então, excelente pergunta. Não, e aí a gente já está falando de uma outra questão muito importante também, que é a inclusão, né, Rubensson? Inclusão aí, tanto de mulheres e de diversidade também no mundo
do empreendedorismo, né? Valorização cada vez mais, né? Porque competência não tem gênero, né? A gente tem competência, todo mundo para fazer e muito bem feito. E quando se tem um potencial, como se tem de produto, né? Às vezes precisa do apoio mesmo, precisa de enxergar isso de uma outra forma, né? Para além até do respeito, eu diria, mas como oportunidade mesmo, né? Nós fico muito feliz com exemplos como esse que você me traz aí da Amazônia. E eu queria, para além da Amazônia, se bem que é difícil a gente falar de, como eu diria aqui, falar de Brasil sem falar de Amazônia, né? Mas quero trazer essa discussão da comunicação mais assertiva, trazendo a inovação para dentro da comunicação. Em outros segmentos também, o quanto a gente pode aproveitar, eu quero aqui da sua expertise, do seu conhecimento como executivo que foi de outras áreas, do varejo, para a gente trazer isso para outros negócios também, né? De uma maneira ou outra, como eu disse lá no início, indiretamente a gente pode tudo relacionar à Amazônia, se for o caso, é nosso pulmão, né? Mas, enfim, para negócios, a comunicação hoje tem esse tom da sustentabilidade aí como um ativo forte, né? O que preconiza hoje numa comunicação assertiva em negócios, independente do cenário que esse negócio esteja, hein, Robinson? Sebastião, eu acredito que a comunicação ela é mais ou menos o seguinte: se eu vendo bem no físico, no balcão, eu também tenho que vender bem no digital. Se eu vendo mal no balcão e eu quero ir para o digital, eu vou vender mal. Então, ou seja, quando a gente vai para o empreendedorismo, o microempreendedor, por exemplo, a gente sabe a dificuldade de informações, de se abrir uma empresa. Hoje existem muitas informações, a informação está disponível, mas o empreendedor ele tem que reunir uma série de competências que precisam estar claras para ele. Se hoje alguém perguntar o que precisa para ser um empreendedor, mais do que vontade, mais do que criatividade, ele precisa ter conhecimento de contabilidade, ele precisa ter conhecimento de mercado, ele precisa ter conhecimento de logística, ele precisa ter pouco conhecimento jurídico. E isso, quando a gente olha para a formação que nós temos desde a escola, a gente já começa a ver esses sinais de empreendedorismo através de projetos e tudo mais. A gente precisa incentivar mais isso, porque o futuro do trabalho é menos emprego, mais trabalho. Então, eu tenho que formar um executivo empreendedor e um empreendedor executivo. Porque hoje a geração de emprego no país, ela vem desses pequenos empreendedores. Então, ele precisa saber usar as redes sociais. Ele precisa entender que ele não precisa mais, às vezes, fazer uma grande mídia para poder alcançar o público. Ele precisa segmentar o público dele. Então, esse trabalho de comunicação, ele é muito mais do que ligar uma câmera e divulgar. Ele também é de como eu falo, como eu me posiciono, quem eu sou, onde eu estou atuando, que mercado é esse, quem são os meus concorrentes. E esse trabalho ele envolve uma formação, que eu acredito que tem à disposição da gente todos esses órgãos, e existe também essa provocação. Ontem eu estive em uma reunião com o presidente de uma federação de comércio do Amazonas, e ele me fez uma pergunta: Rubinson, estamos vivendo um momento difícil para o comércio, e é verdade. Ele falou: poxa, eu fico pensando na sapataria que está com dificuldade de vender o serviço dela. E aí, na hora, me veio um insight do tipo: tá bom, tá difícil vender sapato ou consertar sapato, mas o sapato por si só ele é uma parte do produto. E o cadarço do sapato? E se eu vender um cadarço colorido, que já modifica o produto? Ou seja, eu saí de um nicho e abri outra fonte de receita. Então, o empreendedor ele tem que ter essa visão de oportunidade, esse olhar de oportunidade. Ele não pode descansar, né? Ele não pode se acomodar. E essa provocação, nós já vivemos num mundo extremamente adverso. Então, que por si só nos faz levantar todos os dias com coragem para poder se posicionar. Não pode ficar em cima do muro. A gente tem que se posicionar. E eu acredito que o empreendedor, ele hoje reúne essas características que estão sendo cada vez mais levadas ao mundo executivo e privado. E aí existe uma motivação para tudo isso, Sebastião. O consumidor, ele está cada vez mais convicto.
ele está preocupado com o alimento que ele come, onde que é feito, como é que aquele animal foi tratado nos seus últimos momentos. Ele está preocupado se os funcionários têm uma boa relação trabalhista com a empresa. Então, existem convicções hoje nas gerações que isso são fortalecidas através da tecnologia, porque a informação está muito disponível na mão das pessoas. E isso fortalece essas convicções. Então, a gente está falando de um empreendedor que isso tudo é comunicação, isso tudo comunica, né? E a nossa estratégia, a nossa visão como Investe Amazônia é poder dizer ao público, à nossa audiência, que nós estamos na Amazônia como solução e não simplesmente como um problema. Nós estamos aqui para dizer, existe bioeconomia, existe tecnologia, existem projetos sociais, existe pesquisa e desenvolvimento, existem cérebros que podem colaborar cada vez mais com esse conhecimento mundial e a Investe Amazônia comunica, é uma parte, é uma pequena semente, a gente quer ser uma pequena estrela do mar ali que está também atuando junto aos demais veículos de comunicação para passar aí uma informação cada vez mais disciplinada e também, ao mesmo tempo, segmentada para a audiência que quer transformar esse planeta com sustentabilidade e desenvolvendo a economia. E que deve ser para todo mundo, né? Cada vez mais a gente trabalhar a economia de forma sustentável. Agora, nessa questão da comunicação, quero voltar um pouquinho lá e a sua avaliação do quanto é importante se manter os princípios e a transparência mesmo quando se fala de comunicação e cada vez mais, por conta das facilidades que a gente tem hoje de se comunicar, né? Precisa ter lealdade naquilo que se vende, né? Vende no sentido não de troca comercial exatamente, mas naquilo que se diz, né? No propósito que se tem, quando se trabalha com um produto diferenciado, específico. Mas eu queria que você me ressaltasse isso, dentro dessa comunicação, nesse mundo atual que a gente está vivendo, com tanta inovação, o quanto pesa, o quanto é importante aí a transparência, a lealdade da informação, porque senão de nada vale e pode ser um tiro no pé, aliás, né? Sebastião, tem uma frase, eu não lembro agora, não recordo de quem é, mas eu preciso ter coerência. E coerência é aquilo que eu penso tem que ser aquilo que eu falo e tem que ser aquilo que eu faço. Quando essas três linhas aí estão juntas, eu tenho coerência. Quando elas estão alinhadas, eu tenho coerência. Então, se eu sou uma marca, eu sou um empreendedor e eu tenho um produto ou um serviço e eu digo que esse produto ou esse serviço vai atingir tais resultados, primeiro, eu tenho que trabalhar na matéria-prima desse produto para ter uma vida útil que dê esse resultado. Eu tenho que ter a experiência do produto que faça parte da vida da pessoa, a conveniência, né, daquele produto ou daquele serviço que ela adquiriu. Então, eu começo a ter coerência e eu não posso ter um produto, uma foto em Photoshop que na prática é outra coisa. Então, esse mundo da comunicação, e aí a gente começa a falar das imagens que são montadas ou das fake news e por aí vai. A coerência é o grande desafio. E como o mundo ESG, com as organizações privadas e o mundo cada vez mais preocupado com o planeta, nós temos que desenvolver outros aspectos. Não é mais uma liderança como tradicional. É uma liderança que eu chamo de liderança ética, porque agora nós temos outros elementos na gestão e na comunicação das empresas. Que, exemplo, a inteligência artificial. Até que ponto será ético, né? Pegando o caso do jornalismo, por exemplo, até que ponto será ético a escrita de um ser humano e a escrita de um robô? Até que ponto será ético eu colocar um sistema que detecte que uma pessoa tem sono numa estação de trabalho e por ela estar enfrentando algum problema de saúde mental, que também é um outro tema gigantesco aí que a gente tem que tratar no mundo dos negócios, na vida das pessoas. Até que ponto será ético eu detectar que uma pessoa tem sono e pode se prejudicar, pode causar um acidente no trabalho, e aquilo não ser a causa de uma demissão? Então, até que ponto essa liderança ética vai? E essas são questões que os CEOs das empresas discutem, não abertamente, mas eles discutem quando são os dilemas das decisões que têm que ser tomadas na hora de dar o rumo a uma organização.
A gente espera e aí vem o papel de colaborar, de co-criar. E a natureza, ela faz parte disso. A gente viveu isso na pandemia, né? Quantas pessoas, de repente, tiveram que se transformar desde a educação com os filhos até a forma de se trabalhar. A economia, a fábrica que fabricava móveis para a escola ficou 2 anos sem fabricar, ou 1 ano e meio sem fabricar. Como é que a gente como é que foi a liderança ética durante todo esse processo? Então, Ótimo. ou seja, a gente começa a entrar em temas um pouco da nossa vivência, mas um pouco também de provocações, para poder a gente, todos sermos agentes de mudança de um planeta que a gente não pode deixar morrer, né? Que bom, não, é instigante, vamos falar cada vez mais. A gente está aprendendo com tudo isso também, né? Com essa transformação, eu digo, com tanta inovação, com linguagens novas também, com exigências novas do consumidor. E que bom, né? A gente tem que aqui discutir cada vez mais. Às vezes eu tenho a sensação que a gente repete muitos temas aqui, até no rumo certo, mas eles são propositais, essa repetição é proposital, porque tem coisas que a gente precisa bater na tecla por muitas e muitas vezes até isso começar a ser absorvido de forma muito orgânica, né? Essa questão da sustentabilidade, a gente não vai parar de falar nunca, precisa sempre falar nisso, essa questão de comunicação muito mais. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, Rubson? E eu quero conversar com você na sequência aí um pouco mais sobre futuro também e sobre a importância da comunicação dentro das corporações, né? Falamos agora um pouco do fora, do externo, do quanto a gente precisa comunicar de uma forma eficiente, mas quanto precisa agregar também isso nos colaboradores, dentro das corporações, com quem está envolvido, precisa entender essa linguagem, esse propósito ali dentro para poder comunicar para fora de uma forma eficiente e talvez correta, diríamos, né? Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, a gente segue na conversa na sequência, tá bom? Ok. Muito bem, é mais um intervalo do Rumo Certo, voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, você está acompanhando hoje a edição especial da semana, de pelo menos 51 minutos de conversa interessante. E o que é interessante hoje é a gestão da comunicação nesse universo inovador, universo atual que a gente está vivendo. Aqui comigo nessa conversa, Rubinson Chaves, CEO da Invest Amazônia. A gente trouxe o exemplo do trabalho que o Rubinson desenvolve hoje lá na Amazônia, tendo como forte esse ativo, né, do que se produz, do que é a Amazônia, da sustentabilidade, enfim, da comunicação que nos atinge de certa forma e que bom de todos, né, em todos os segmentos. Falamos muito da importância disso, de comunicar isso para fora, né? E eu fiz a provocação na virada de bloco, da gente trazer isso para dentro também das corporações, das empresas. O quanto a comunicação hoje, ela precisa começar dentro, né? Quase que no RH, eu diria, sobre o que se vende, o que se oferece, para que chegue isso de forma eficiente no cliente, no consumidor, se resolva a dor do consumidor, né? Então, Rubinson, nesse sentido, queria a sua avaliação também do quanto a comunicação ou a gestão da comunicação, ela funciona para integrar setores, para delegar funções, para melhorar qualidades nos serviços, dos produtos que se tem dentro das corporações. Como é que é isso, trazendo para dentro das empresas e independente do porte, micro e pequenos, como é o nosso foco aqui? Sebastião, eu vou trazer aqui uma fala que eu escutei do CEO da Alibaba, num evento que eu participei em Paris, onde ele estava sendo o keynote speaker. E ele falou o seguinte, se os funcionários estão felizes, se os clientes estão felizes, o investidor, ok. Então, a comunicação ela começa em um ambiente onde existe um propósito. E esse propósito ele se conecta com a felicidade de trabalhar no local, com a felicidade de co-criar, com a felicidade de questionar,
com a cultura que permite o erro sem acusar, mas permite o erro para melhorar o produto, para melhorar o serviço. Então, hoje, o grande desafio que as organizações vêm passando é de que esse ambiente, seja ele no fabril, uma fábrica que tem uma linha de produção, ou seja ele no escritório, ele exista. E para isso as empresas precisam se manifestar mais, se manifestar contra aquilo que agride os valores humanos. Por exemplo, não é de forma nenhuma compreendido que alguém seja racista nos tempos atuais. Então, a gente precisa, como líderes de empresas, nós precisamos provocar essa transformação. Então, se nós temos colaboradores na empresa, que o ambiente tem que permitir também a responsabilidade. Se eu tenho uma opinião, também tenho que ser responsável por ela. Se eu tenho uma provocação a fazer, eu também tenho que meter as minhas mãos para que essa provocação seja tangível, para eu demonstrar a minha ideia, para eu mostrar meu produto mínimo viável. Então, a comunicação, ela começa quando eu pego a rota do ônibus para a empresa. A comunicação, ela começa na parede, na cor da parede, nas paredes que também estão quebradas, no ambiente limpo, no ambiente onde é multidisciplinar, onde eu não tenho departamentos, mas eu tenho equipes ágeis que trabalham em cima de um propósito. Então, eu vejo assim, uma comunicação que ela se desconstrói também ao mesmo tempo daquilo que a gente aprende. E é isso que o empreendedor faz. Ele tem o conhecimento técnico, mas ele não precisa seguir ipsiliteris aquilo como, obviamente, respeitando a técnica das coisas, mas ele pode se permitir melhorar essa comunicação. E eu acredito que o futuro do trabalho, como eu mencionei, ele vai permitir que as pessoas interajam muito mais em co-criar, em colaborar, do que simplesmente receber uma ordem e fazer. E isso exige autonomia, isso exige líderes cada vez mais preparados, seres humanos cada vez mais responsáveis, né? Porque, como eu falei, eu sou responsável por aquilo que eu faço e eu tenho que ter uma vida que ela é coerente. Aquilo que eu falo, que eu faço, que eu penso tem que estar alinhado. E eu coloco a comunicação nesse sentido, dentro da empresa. Né? Eu sou uma pessoa dentro da empresa, eu sou uma pessoa fora da empresa, eu sou uma pessoa dentro de casa. Isso é difícil, às vezes, porque administrar esses papéis, né, de várias áreas exige um autoconhecimento muito grande, exige um equilíbrio de saúde mental muito grande, exige renúncia. E eu acredito que fica aqui a reflexão de que a comunicação não vem de um departamento. Né? Hoje nós somos livres para justamente colocar nossa opinião nas redes sociais sobre produtos, sobre serviços, sobre o que a gente pensa, mas isso também traz responsabilidade, né, a esse momento todo que nós vivemos. Nossa, muito boa essa avaliação. Fico muito feliz com isso, né? Porque parece sutil, né? Ações sutis, como você fala, até a cor da parede. Enfim, são ações que parecem sutis, mas têm um efeito enorme, né? Transformador mesmo. E muito, como você fez referência à liderança, pelo exemplo, né, Rubenson? Mais do que traçar talvez N pontos que precisam ser desenvolvidos no dia, que é importante, né? A estratégia também ser planejada, ser colocada, ser discutida numa reunião que seja, numa palestra que seja, sim também, mas é o exemplo diário, né? É a referência que aquela figura do líder acaba trazendo para os colaboradores, né? O quanto isso dá resultado que pode não parecer assim numérico, mas ao mesmo tempo é métrico isso, né, Rubens? No final das contas, né? A gente está vivendo essa transformação e é preciso atentar para essas sutilezas que dão um resultado fantástico, né? Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo nessa linha de transformação que é importante, né? Eu vou na Bíblia nesse exemplo. Aos 75 anos, Abraão saiu do seu local e foi em direção à Terra Prometida. Então, não existe idade, não existe momento na vida
para a gente seguir a nossa intuição, seguir a nossa avaliação e poder começar a fazer as coisas, as iniciativas boas. Né? Tudo na vida tem 50% de chance de dar certo ou de falhar. Qual é o lado que eu vou escolher? Todos os dias é o primeiro dia do último dia das nossas vidas. Né? Então, qual é a escolha que eu vou fazer? Como empreendedor e também como pai, como responsável de uma empresa, não tem como você, e com a responsabilidade que nós temos que ter frente ao governo, frente ao cliente, frente aos nossos colaboradores, nós temos que ter um autoconhecimento muito grande, que aí eu bato de novo na questão da liderança, da formação, da desconstrução de temas que hoje estão muito em pauta, e procurar o máximo possível, né, ser coerente. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo e aquilo que eu penso é visível. Se isso, de alguma forma, não está alinhada, é uma oportunidade de corrigir. O importante é ter um norte, desfrutar a jornada, o caminho. Né? Somos seres humanos e somos falhos. Mas se nós temos um norte, que é um propósito, se nós temos um manifesto, que é uma intenção, eu acredito que nós já andamos muito. Se nós, como empreendedores, que somos que estão transformando e gerando realmente a maior parte dos recursos da economia, se todos nós nos conscientizarmos disso, pode ter certeza que a roda começa a girar muito mais rápido, muito mais fluida. E é com essa participação empreendedora que uma economia vai para frente. E isso passa por educação. Né? Não é simplesmente eu decidi ser empreendedor. Não, eu fui educado, preparado e eu escolhi ser um empreendedor. O importante é se predispor né? É se colocar à disposição para a mudança. Errar, a gente erra, né? E aí no empreendedorismo isso é um desafio diário e pode acontecer diariamente. Mas é ter capacidade ou se colocar à disposição para acertar de novo, né? Essa colocação, esse colocar como parte e estar disposto é que faz toda a diferença, né? Você fez uma relação aí à questão etária, que todos nós, independente da idade, estamos aprendendo e temos capacidade para, e é muito interessante isso também, porque a gente às vezes temos levado muito a essa discussão até aqui no Rumo Certo, de que fidelizar ou engajar o colaborador é uma questão geracional, né? Que essa moçada mais nova, ela quer ser muito feliz e diferente de nós que tínhamos uma preocupação com carreira, hoje o pessoal quer executar um propósito, um projeto, e que bom, mas não tem essa preocupação, né? De formar carreira. Mas a questão não é geracional exatamente, né? Porque o se colocar à disposição, o fazer é para todos nós, está disponível para tudo, as ferramentas estão disponíveis, os potenciais que a gente tem para trabalhar estão aí disponíveis, né? Então é para todo mundo, né? O nosso tempo é agora, né? Por mais que tenhamos que valorizar a história, mas não ficarmos reféns daquele passado e nos afastarmos talvez dos desafios do que a inovação nos propõe, né, Rubensson? Queria sua avaliação um pouco sobre isso também. É um pouco de pecado atribuir a essa responsabilidade de fidelização ou retenção de colaboradores, é uma questão geracional, né? Eu acredito que assim, a vida é um constante aprendizado e nas organizações não é diferente. Aqueles que se sobressaem, aqueles que crescem, aqueles que são promovidos, aqueles que têm oportunidade de projetos, eles são pessoas que estão constantemente estudando, basta você olhar para o seu lado. E estudar não significa entrar numa escola, estudar significa ler algo novo todo dia. Se eu quero transformar, eu tenho que primeiro me transformar. Qual foi a competência ou habilidade nova que eu aprendi naquele dia, naquele mês? Que lugares eu visitei? Então, ou seja, a partir do momento que essa responsabilidade, por isso que eu falei anteriormente da responsabilidade, nós estamos passando por um momento onde os jovens, como hoje de manhã eu estava num podcast e o psicólogo ele falou assim, o jovem hoje ele quer um videogame, o videogame chega. Ele quer viajar, a viagem chega. Aí ele quer ganhar um salário de 20 mil reais, aí ele faz assim e não chega.
Então, como é que o jovem está lidando com essas frustrações? Como é que as empresas estão recebendo uma geração cada vez mais nova, cada vez mais com ansiedades, cada vez mais com pensamento acelerado, cada vez mais esperando que com 18 anos de idade já tem que ter uma carteira de habilitação? Então, como é que a gente lida com tudo isso? E aí eu acredito que a chave, ela passa primeiro por uma desconstrução. E aí os pais, os líderes, que também são pais muitas vezes, eles têm essa responsabilidade. Ser líder é uma escolha, querer ser líder é uma escolha. Todos os dias a gente tem que escolher. Então, todos nós somos responsáveis em aprender e a vida exige isso da gente todos os dias. A gente tem que entender que o que dá para fazer naquele dia tem que ser feito, o que não der, paciência, vai para o dia seguinte, é viver o presente, é não criar esse futuro, porque o futuro a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora vai determinar como vai ser o nosso futuro. Então, essa linguagem simples, honesta, transparente, de exemplo, e se precisar ser vulnerável, seja, precisar chorar, chora, precisar ficar chateado, dar um murro na mesa, dê. O momento, a gente tem que ser vulnerável com as nossas emoções, mas respeitando sempre o outro, o indivíduo. Não somos super-heróis, né, Rubensson? Mas tudo bem, tá bom assim. Rapaz, eu conversei aqui quase uma hora com você e o assunto não se esgotaria se fossem 2, 3. Eu sei que estou aqui absorvido por esse tema, adoro falar sobre isso, adoro falar de gente também. E é de um proveito e de uma produtividade enorme para os negócios isso também. Rubensson, foi um prazer enorme conversar com você e mais que isso, foi um aprendizado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo, edição especial de hoje. Obrigado, Sebastião, obrigado ao Rumo Certo e aí sucesso em todas as vidas aí que nos escutaram hoje. Muito bem. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo, edição especial de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.